Olá, eu sou Igor, sou médico urologista. Sejam bem-vindos ao canal Urocultura, onde a gente fala sobre urologia e outras coisas mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar. Hoje eu vou falar um pouco sobre os hormônios anabólicos androgênicos, sua história e qual que é o seu uso e as dificuldades que a sociedade enfrenta com eles hoje. Para começar, eu vou explicar um pouco sobre o termo hormônios anabólicos androgênicos, porque eu vou usar esses termos livremente e eu queria que vocês entendessem. Hormônios são moléculas utilizadas pelo nosso corpo para sinalizar. Então, se você precisa que seu osso cresça, que ele absorva cálcio, que ele libere cálcio, você quer que seu intestino funcione, para que esses órgãos saibam que isso tem que acontecer, uma molécula circula pelo sangue e, quando chega no receptor nas células, faz sua ação. Então, estimula o crescimento, estimula o movimento, estimula a produção de alguma coisa, a secreção de outra coisa. Isso são hormônios. Anabólicos faz referência ao termo metabolismo, catabolismo e anabolismo. Anabolismo é a direção do metabolismo com a intenção de crescimento, de produção. Catabolismo é a direção do metabolismo onde o corpo tende a destruir, a quebrar. Por exemplo, se você está em jejum, está tentando perder peso, você está em um estado catabólico. E aí você tende a quebrar células de gordura, destruir as coisas, destruir carboidratos, destruir proteína. Se você está em um estado anabólico, é aquele estado onde você tem de construir as coisas. Como é que você chega aí? Por estímulos, ou por hormônios, ou porque você está se exercitando, com uma dieta boa, você pode chegar a um estado anabólico. Ou você está na fase de crescimento, está na adolescência, enfim, você está num período anabólico, num estado anabólico. Então, anabolismo faz referência a isso. E o último termo é androgênico. Androgênico tem a ver com andro, com masculino. Então, são hormônios anabólicos androgênicos. São hormônios que estimulam o crescimento em direção a uma virilização. Então esses hormônios, atualmente, estão sendo bastante disputados. É termo de foco, de bastante discussão na mídia, na sociedade. Então a gente vive num país onde a estética é extremamente importante. E os hormônios anabólicos contribuem ou interferem em alguns aspectos, por isso a relevância. A história dos hormônios anabólicos androgênicos começou lá na década de 30, quando a molécula foi desenvolvida pela primeira vez. Mas eu gosto de citar uma história interessante, que é de um médico famoso. Tem um médico chamado Charles Brown Sequard, que em 1880, 1879, por aí, ele criou um elixir da juventude, onde ele amassava gônadas masculinas de ratos, porcos, e se aplicava. E ele dizia que se sentia melhor. Ou seja, essa busca por virilização, por hormônio masculino, já é antiga. E aí, na década de 30, quando isso foi desenvolvido, percebeu-se a utilidade de acelerar o crescimento, o desenvolvimento. Pessoas que estavam desnutridas, doenças graves, pacientes em pós-operatórios cirúrgicos, quando recebiam esses hormônios, eles recuperavam-se mais rápido do ponto de vista nutricional, muscular. Com o tempo, eles foram tentando desenvolver moléculas com menos efeitos androgênicos e mais efeitos anabólicos. Eles tentavam tirar os aspectos dessa molécula que faziam pelos faciais. Então, depois da década de 30, o objetivo da sociedade, dos pesquisadores, era encontrar moléculas menos androgênicas e mais anabólicas, com menos efeitos virilizantes, relacionados a pelos, barbas, e mais relacionados ao anabolismo, ao crescimento muscular, por exemplo. Isso foi sendo desenvolvido, oxandrolona, nandrolona foram desenvolvidos nesse período. Na década de 70 até o ano 2000, mais ou menos, o uso foi um pouco indiscriminado, e as pesquisas também foram bastante prolíficas nesse período. A comunidade científica estava mais relaxada do ponto de vista ético sobre a pesquisa com esses hormônios. Ao redor do ano 2000, mais ou menos, as coisas ficaram um pouco mais apertadas, as pessoas começaram a criar uma resistência ao uso indiscriminado, e hoje a gente vive num dilema. Tem pessoas que querem usar, querem abusar dessas substâncias. Então, no final da década de 2000, mais ou menos, a sociedade médica acabou criando uma certa resistência a isso por causa dos danos que aconteceram, pessoas morreram por causa do abuso, por causa de problemas cardiovasculares, e aí a medicina acabou se afastando de um estudo mais aprofundado, e pessoas que teriam utilidade, que se beneficiariam disso, acabaram perdendo essa oportunidade. Pessoas com problemas hematológicos, pacientes com queimaduras graves, pacientes em pós-operatórios cirúrgicos, que se beneficiariam desse efeito anabólico da testosterona, acabam tendo problemas. Acabam perdendo a oportunidade de interagir com essas medicações. E do outro lado, existe ainda um abuso cada vez maior por baixo dos panos, em ambientes que não são muito seguros, e a sociedade médica acaba se afastando e não entendendo bem e perdendo a oportunidade de tratar muitos pacientes. Então, esse é um cenário geral desde quando a testosterona foi descoberta e como a sociedade hoje se comporta perante essa molécula. Esse foi um resumo inicial. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de falar.
Se tiver algum tema que queira que eu aprofunde mais, fala com a gente. Um abraço.